Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Quero cumprimentar a todos nesta noite. Sejam muito bem-vindos. E é uma alegria muito grande poder participar desse evento da Conep. Eu quero já agradecer toda a diretoria. Então, nessa noite eu quero falar para vocês. E eu quero que, se alguém aqui nesta noite, nessa reunião, não conhece a Deus ainda, quero que você saiba que quem está aqui falando diante de você é alguém que pensava como você. Se há alguém que ainda não teve a oportunidade de ter experiências com Deus ou tem muitas dúvidas sobre isso, a respeito de Deus, eu pensava como você. E eu não posso deixar de dar o meu testemunho aqui sem falar um pouquinho do passado, porque ao longo dos anos as coisas foram se encaixando de uma maneira que hoje é como se viesse uma luz sobre a minha vida e esclarecesse tudo o que aconteceu. E quando eu conheci minha esposa, óbvio que os pais dela vieram falar o quê? De Deus para mim. Mas dizem que teimoso é o que teima com o alemão, né? Eu jamais. Um dia eu resolvi aceitar o convite. Deixei o meu orgulho de lado e aceitei o convite e fui na igreja. E quando nós fomos naquele culto, eu fiquei assim, ó, no final da igreja, escondido. Imagina que lá o povo escondido com a minha esposa. E chegou na hora do convite, ela falou, vamos lá, vamos receber a oração, vamos lá para frente. E eu fui muito contra a vontade, mas muito contra a vontade. E quando eu chego lá na hora, preste atenção, eu vou lhe relembrar, quem está falando isso é alguém que odiava as coisas de Deus. Uma pessoa cética. Nunca fui uma pessoa que deixa me enganar pela emoção. E quando chegamos lá na frente no convite, o pregador aponta para nós dois. Deus tem um projeto na vida de vocês dentro da obra dele. Eu arregalei os olhos e quando cheguei em casa, quem é que escutou? Minha esposa. O que será que eu disse para ela? Chegou no quarto, aquele silêncio, aquela coisa toda, eu não me aguentei, daqui a pouco eu olhei para ela. Mas o teu pai é brincadeira, hein? Teu pai não é fácil. Ela, mas o que foi? O que aconteceu? Mandar o pregador dizer aquilo para mim, para me converter. E ela falou, hoje que eu conheço o lugar sério como é lá, é uma piada o que eu falei. Mas aquele momento era muito claro. Querem me levar a qualquer custo para a igreja. E a minha esposa falou, não, isso não existe. Não dei bola. E fomos tocando a nossa vida vazia. Vida vazia. Sempre as coisas dando errado, as coisas não iam para frente, sempre dando errado. Então nós fomos seguindo a nossa vida. E a minha esposa, quando eu conheci ela já tinha um filhinho de 5 anos, o Alisson, que hoje ele me chama de pai, porque o pai dele, quando ele tinha 1 ano, 2 anos, não teve mais contato, foi embora. E eu assumi ele como meu filho, tenho a guarda dele e tudo. E quando ela teve o Alisson, ela quase morreu. Quase morreu. Mas eu queria muito ter filhos, não imaginava não ter filhos. Não que o Alisson não seja para mim como um filho, claro que é. Mas nós queremos, não é? Ter um filho. Assim, o ato de ter um filho. Então, daqui a pouco, engravidou. Minha esposa engravidou do Gustavo. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho de 6 anos, um de 8 anos e o Alisson de 17 anos. 3 homens. E quando ela engravidou do Gustavo, já começaram a aparecer os problemas e as complicações. E o médico disse, você vai ter que ficar internado. E eu tirei férias, saí de férias, e fiquei no hospital com ela durante 30 dias. Dormindo no mesmo quarto, a
acompanhando todo o processo, porque o médico tinha que cuidar do amadurecimento dos pulmões, todo o processo, porque nós tínhamos que prolongar o parto o máximo que desse. E eu fiquei 30 dias lá dentro. E a coisa começou a apertar, e o médico realmente começou a considerar os riscos que estavam, e ela ia ter que fazer cesariana dele prematuro mesmo. Não sabíamos se ia dar tempo de amadurecer o pulmão. Não deu tempo para dar muitas injeções. E eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei na capela da Santa Casa, e eu cheguei lá, me ajoelhei, e a coisa é assim, quando a coisa aperta, aí todo orgulho cai por terra, todo orgulho vira pó. E aí nós nos damos conta da nossa fragilidade. E eu me ajoelhei naquela igreja, e ali eu falei da minha maneira. Eu pensei, se existe um Deus, falei, Deus, eu faço qualquer coisa. Olha como, pense nisso. Na hora do aperto eu faço qualquer coisa. Nós não precisamos disso. Nós podemos olhar para o presente que Deus quer nos dar. E não precisamos esperar chegar esses momentos. E eu falei, Deus, eu entrego a minha vida para Ti, mas não deixo meu filho morrer. E eu fiz isso várias vezes quando meu filho foi para a UTI. E eu olhava ele pequenininho, e ainda o primeiro veio muito parecido comigo, veio xerox. E eu olhava ele ali frágil, pele branquinha ali, sabe? Tendo que ficar naquela incubadora. E ele não melhorava. Aí um dia apareceu um irmão lá para orar por ele. E esse irmão, eu não vou entrar no detalhe porque o tempo não vai permitir, mas esse irmão fez essa visita muito por acaso, foi uma coincidência. E ele foi até a UTI e colocou lá um olhinho ungido, orou por ele. E não deu 3 dias, 4 dias, o meu filho estava em casa. Lembram da minha promessa? Vocês acham que eu cumpri? Qual é a opinião de vocês? Será que eu cumpri? Esqueci no dia seguinte. Não apliquei o pensamento aquele da casa de luto. Não apliquei. No dia seguinte, mesmo ateu, quem eu falei isso? Não tinha testemunha. Só faltou dizer isso. Mas a vida foi continuando, vazia do mesmo jeito. O que acontece? Eu queria mais um filho, mas os riscos aumentariam. E nós relaxamos, não ficamos tentando. E a minha esposa foi fazer um exame, eu não lembro se foi uma tomografia. Foi uma tomografia, não é? Sim. Ela foi fazer uma tomografia e apareceu que ela estava grávida do Guilherme. E eu lembro que nós entramos em pânico porque ficamos pensando se o exame poderia ter afetado ele. Então foi aquela luta. E quando chegou próximo, já, não sei, de 7 meses, 8 meses, vocês imaginem o que aconteceu. Aonde eu fui parar de novo? Aonde? Passei exatamente 30 dias nas minhas férias novamente, no mesmo hospital, acho que foi até, olha, não lembro se foi no mesmo quarto, mas no quarto ao lado. Mesma situação. E eu acho hoje engraçado isso, porque eu lembro que eu fui à capela novamente. E olha o discurso que eu dei para Deus. Deus, eu sei que eu prometi e não cumpri. Mas dessa vez eu vou cumprir. Salva o meu filho, porque nós não vamos mais ter filho. Isso aqui vai ser o último. Vai ser o último. Nós não vamos mais, vamos já fazer o procedimento para não ter mais. Salva ele, Senhor. Minha família vai ser completa. Eu, minha esposa, 3 filhos. Está tudo ótimo. E ele veio, olha, nasceu prematuro, mas nasceu forte. Não precisou ficar na UTI. Não precisou. E o que aconteceu? Preciso falar para vocês ou não? Não. Posso economizar saliva aqui ou não? O que aconteceu? Virei as costas novamente. Aí veio o ponto fraco. Nós voltamos para casa e nós na época compramos um apartamento próximo da igreja lá do distrito Camaquã, onde nós iniciamos
os nossos primeiros passos em Deus. E quando moramos lá, estávamos felizes, entre aspas, com o mesmo vazio. E daqui a pouco, a minha esposa, da noite para o dia, começa a sentir-se mal. O mal-estar aqui, o mal-estar ali, o mal-estar aqui, o mal-estar ali. E começou a sentir-se mal do coração. Começou a sentir arritmias terríveis, terríveis. Eu já chegava no trabalho maltrapilho no sentido de não fazia barba, botava qualquer roupa, não me importava muito mais com as coisas, porque todos os dias minha esposa passava mal. Todos os dias tinha um telefonema para o meu trabalho, para dizer, vem para casa, que eu não estou bem, ou vem para casa que eu caí na frente das crianças. Teve um dia que ela se sentiu mal e caiu. Naquela época o Guilherme tinha o quê? 2 aninhos, o Gustavo 4, o Alisson 15, 14, ajudaram ela a levantar. Vocês conseguem imaginar isso? Pensar que isso não precisava ter acontecido. E a situação foi piorando, 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 e este rapaz falando, Leonardo, tem uma solução. Deus pode te ajudar. E eu ria dele, ria. Toda aquela situação, o orgulho danado. E ria dele. Chegou um ponto que nós estávamos já indo para os hospitais e ninguém entendia, ninguém descobriu o que ela tinha. Não adiantava remédio, não adiantava, não tinha... Olha, eu perdi as contas dos médicos que a minha esposa consultou. Ela chegou a ter que fazer aquele exame de cateterismo, que ela inclusive quase teve uma parada cardíaca. Até por isso nós passamos, e eu sempre pensando, como eu ficarei com os meus filhos sozinho? Como ficarei? E nada resolvia. Fizemos os exames e os médicos começaram a falar o pior. Começaram a falar que ela, com 33 anos de idade, ia ter que colocar um marca-passo. Imaginem o choque que eu levei. Nós, um casal de 30 e poucos anos de idade, filhos na flor da idade. Marca-passo. Algo que normalmente acontece com a pessoa de mais idade. E eu cheguei no fundo do poço desacreditado. Mas aquilo tocou tanto na minha ferida, porque a minha família era o mais importante para mim. Eu não conseguia imaginar vivendo com meus filhos sozinhos, sem a minha esposa, ou a minha esposa em casa naquela rotina, jovem com marca-passo. Até que eu estava tão aquebrantado, meu coração estava já tão aberto, que aí resolveram me convidar para ir na igreja. E nós fomos. Eu fui aquebrantado. E quando chegamos lá na igreja, e aí a denominação não veio ao caso, estou falando que nós fomos porque faz parte, né, da história, e chegamos lá. No final do culto fizeram uma oração pela minha esposa. Uma oração. Colocaram a mão no peito dela. E eu lembro como se fosse hoje. Ela disse que sentiu um calorão tão forte no peito dela, mas tão forte no peito dela. Ela foi para casa. E já nos dias seguintes ela começou a sentir o alívio. Nos dias seguintes ela começou a sentir já melhor. Então fez novos exames cerca de 10 dias depois. E os exames estão lá com o pastor Claudemir do distrito Camaquã, dizendo, mostrando o antes e o depois. Antes mostrando o problema e depois sem o problema. Não precisava mais remédio, não precisava mais exame, não precisava mais marca-passo, não precisava mais tristeza, não precisava mais nada. Estávamos livres daquela enfermidade. E eu, com aquela situação, resolvi conhecer a Deus. Finalmente resolvi conhecer a Deus. Mas não aceitei de todo o meu coração, porque a Bíblia diz que nós podemos, pela nossa boca, aceitar a Deus para a nossa salvação, mas o coração precisa crer. Crer para a justificação, para sermos salvos. E naquele momento eu comecei a conhecer a Deus. Por isso eu digo, se você tem dúvidas, se você tem um pouco de receio, um pouco de orgulho, pelo menos diga, eu quero te conhecer, Deus.
Faça com que eu tenha uma experiência contigo. Mostra-me a tua paz. Mostra-me como encher a minha alma, para que eu fique tão feliz ao ponto de, seja no momento difícil, no momento bom, eu me sinta satisfeito, eu me sinta bem. Então eu comecei a fazer discipulado e marquei o batizado nas águas. E ali eu comecei a conhecer e nunca me esqueço que na noite anterior ao meu batismo nas águas, eu estava em casa sozinho naquele momento. Começou a vir um sentimento muito forte no meu coração, um sentimento muito forte. E ali eu vi que realmente foi naquele momento que eu aceitei a Jesus de verdade e que o Espírito Santo de Deus começou a habitar na minha vida. Porque começou a vir um sentimento e eu comecei de repente a lembrar de toda a minha vida, de tudo que eu tinha passado. Comecei a lembrar de todas as pessoas que eu tinha machucado, de todas as pessoas que muitas vezes sem querer eu tinha machucado. Começou a vir lembrança de tudo. E naquele momento eu coloquei-me de joelho ao lado da minha cama e comecei a chorar, arrependido, reconhecendo que eu era fraco e necessitado de Deus. Naquele momento eu reconheci, e eu cheguei ao ponto de telefonar para as pessoas pedindo desculpas, dizendo: olha, eu não sei se em algum momento na minha vida eu te machuquei, mas me perdoa. Eu não sei, porque às vezes nós erramos sem querer e machucamos às vezes sem querer. Eu liguei para minha mãe, eu liguei para tanta gente. E no dia seguinte, eu fui me batizar nas águas. E foi uma experiência sensacional. E depois daquele dia do batismo nas águas, que é uma confissão de fé pública, prestem atenção, passaram-se exatamente 7 dias. O número 7 é um número que representa a perfeição de Deus, do seu Espírito. E o Espírito de Deus é promessa para a nossa vida. Todos nós podemos receber. E quando chegou do 6º para o 7º dia, após o meu batismo nas águas, veio a maior experiência da minha vida. E que hoje, nem que eu quisesse, eu consigo abandonar a Deus. Porque milagre não prende ninguém com Deus. A minha esposa, o milagre que aconteceu na vida dela, se fosse só isso, se eu não resolvesse conhecer a Deus, para entender a sua vontade, eu já tinha abandonado. Eu conhecia a Deus e naquele momento eu ainda era muito cético com relação à palavra de Deus. Eu havia aceitado Jesus, mas eu dizia que a palavra era sujeita ao erro. Como assim escrita por homens, inspirada pelo Espírito de Deus? E veja como Deus, Ele faz as coisas da maneira mais perfeita, porque Ele nos conhece. Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. E quando passou do 6º para o 7º dia, eu estava em casa dormindo com a minha esposa. E de repente ela pegou no sono e uma sensação começou a tomar conta do meu corpo. Uma sensação que é como alguém que faz esporte, corre, caminha todos os dias e sente a musculatura formigar. E aquilo foi aumentando. E chegou um momento que eu pensei, eu não posso continuar deitado, eu preciso levantar-me, ou eu vou orar, eu vou sentar na beira da cama, eu vou levantar, vou tomar uma água. E aí aconteceu o incrível. Quando eu sento na beira da minha cama, se eu estivesse dentro de uma igreja, se eu estivesse dentro de uma igreja na hora da oração, eu talvez teria dito que era emoção. Talvez eu teria dito que eu me confundi. Mas preste atenção, eu estava sentado na beira da minha cama. Alguém que duvidava das promessas de Deus e da sua palavra, mesmo ainda tendo aceitado Jesus, achava que haviam erros. E quando eu sentei na cama, aquela sensação começou a piorar. Parecia que eu ia desmaiar. E de repente, numa fração de segundos, veio aquela experiência incrível. Desceu sobre a minha cabeça
as minhas palavras explicando para vocês é como eu consigo. Talvez não seja exatamente assim, porque não tem como explicar. Eu senti como que um toque de algo queimando a minha cabeça. E aquilo foi descendo, descendo, meu corpo foi pesando 1 tonelada, foi descendo. E tudo isso numa fração de segundos eu já comecei a escorrer em lágrimas. E a minha mandíbula travou e na mesma hora eu comecei a falar em línguas estranhas. A minha esposa acordou assustada e acendeu o abajur, colocou a mão em mim para tentar entender o que estava acontecendo. E eu permaneci naquele momento por alguns segundos naquela situação. Até que daqui a pouco eu olhei para ela e falei, amor, Deus acabou de me batizar com o Espírito Santo dele. Deus acabou de cumprir na minha vida a promessa que tem para o ministério, para aqueles que Deus quer preparar para servi-lo. Deus acabou de me dar uma experiência sobrenatural. E no momento que aconteceu aquilo, todas as minhas dúvidas caíram por terra. E dentro de muito pouco tempo depois daquilo que aconteceu, eu comecei a ministrar a palavra de Deus. Alguém que não pisava dentro de uma igreja, 6 meses depois da cura da minha esposa, eu estava visitando enfermos nos hospitais, eu estava orando por pessoas, eu estava pregando o Evangelho na igreja. E assim eu permaneci, o ministério foi deslanchando, o ministério foi crescendo, Deus foi cada vez colocando mais oportunidades para servir a Ele. E hoje, isso já fazem está fechando 4 anos desde que a minha esposa foi curada. E de lá para cá, aquele que era ateu, aquele que não acreditava em nada, aquele que duvidava de todas as coisas de Deus, hoje, eu além de ministrar a palavra, estou concluindo agora em novembro o curso de bacharel em teologia. Trabalho como professor de escola dominical, embora neste momento não esteja para concluir o curso. Dou aula de teologia nos cursos básico e médio da igreja. Escrevo, estou tentando iniciar a escrever alguma coisa sobre Deus. Tenho um projeto de escrever um livro com a história, mas isso não é para agora. E eu pergunto para vocês, o que foi que fez um ex-ateu subir em um púlpito e muitas vezes falar para cerca de 250 pessoas? O que fez eu mudar de ideia? O que fez eu mudar de ideia, para você que está aqui nessa noite, foi reconhecer que existe um Deus que nos ama, existe um Deus que Ele tem traçado na palma da mão dele, embora Ele respeite as tuas decisões, Ele respeita as tuas escolhas, porque Deus, Ele não nos quer como robôs. Seria muito fácil, cria a humanidade, todos perfeitos, e seguindo só um caminho. Não. Deus quer que nós, por livre e espontânea vontade, venhamos a escolher o caminho que leva a Ele, o caminho que leva à vida, o caminho que leva à paz, o caminho que leva às experiências espirituais, que colocam no nosso coração uma certeza, uma esperança, uma fé de que nada disso aqui é o fim. Nada disso aqui é o fim. E isso eu quero dizer para você. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite. Eu não sei realmente. Talvez a curiosidade, talvez o convite querido dos amigos, talvez você esteja aqui porque veio conhecer a Donep. Eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite. O mais importante desta noite é que Deus quer que você conheça Ele. Deus quer que você conheça Ele. Dê essa oportunidade. Dê essa oportunidade. Abra o seu coração. E se você não consegue ter uma certeza sobre isso ainda, pelo menos coloque-se à disposição e diga: Deus, eu quero te conhecer.
Se há algo na sua vida que te incomoda, se há algo na sua vida que não preenche o vazio, se você não sabe que direção seguir, se você não sabe e já está com confusão sobre o que realmente você quer da sua vida, eu quero lhe dizer, Deus tem um caminho perfeito para você. Deus tem um caminho perfeito de amor, de frutos. Porque somente quando o amor de Deus entra na nossa vida, é que os frutos realmente vão aparecer. É onde nós encontraremos a felicidade realmente, embora a esposa, os filhos, tudo que temos nos traz alegria. Mas é com este complemento, esta pedra fundamental, que faz com que a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, os filhos, o nosso trabalho, a carreira, a empresa, tudo siga de uma maneira melhor, de uma maneira esperançosa, de uma maneira em que podemos crer que há um Deus que sempre faz tudo e procede com o melhor para aqueles que creem nele. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia.